Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia de hoje está começando. Eu sou o Jorge Henrique e hoje eu recebo aqui para uma boa conversa Joseima Fernandes, que é gerente do Centro Dia para Idosos. Boa noite, Jô. Boa noite, Jorge Henrique. É um prazer enorme a gente estar aqui com você hoje. Jô, muitos têm ouvido falar do Centro Dia que trabalha com idosos, né? Mas de uma forma meio genérica. Afinal, o que faz o Centro Dia? Olha, o Centro Dia foi criado com a ideia de a gente atender idosos que têm dependência e semidependência, porque na verdade a gente trabalha com a reabilitação do idoso. E é isso que a gente está se propondo lá no centro. O que seria isso, assim, dependência e semidependência? Olha, os idosos que não têm com quem ficar em casa, que têm dependências pequenas, que teve um derrame, mas que caminha só, que precisa de uma fisioterapia, nós temos a fisioterapia lá. O idoso que não sabe ler, que quer pegar no lápis, que quer aprender, a gente também tem isso lá. E várias outras atividades, como hidroginástica, natação, aula de artes. Nós temos várias atividades para reabilitar o idoso na sociedade. Agora, o contato com a família é muito importante nesse cuidado, né? Existe uma relação com a família ou se resolve somente na participação do idoso no centro? Não, com certeza nós chamamos a família também, nós fazemos palestras, até porque quando eles vão para lá se inscrever, a família tem que assinar um termo de responsabilidade, onde a gente exige algumas coisas, que a família tem que estar presente com o idoso, não basta só a gente atender, nós temos que passar os cuidados também, que tem no centro, tem que ter em casa também, né? Quantas pessoas hoje convivem no centro, Jô? Olha, o Centro Dia, na parte da manhã nós atendemos 33 idosos e na parte da tarde nós fazemos um grupo de convivência que nós temos em média 150 idosos. Como é que é o atendimento? Como é que é o atendimento? Por exemplo, o idoso vai lá, a pessoa chega lá, deve ter uma parte que é mais médica, né? Uma parte mais relacionada à saúde e uma parte que deve ser mais lúdica, né? Com certeza. Lá nós temos o psicólogo, né, que passa, ele faz uma triagem pelo psicólogo, pelo fisioterapeuta, pelo terapeuta ocupacional, para a gente definir como trabalhar com aquele idoso. Né? A turma da tarde, não. A turma da tarde ela já tem mais outras atividades, que seria arte, seria mais divertimento. A turma da manhã é que a gente tem todo um cuidado médico. Tem um médico uma vez por mês que vai lá, que faz o atendimento. A doutora Olda vai uma vez por mês, faz todo o atendimento, pede os exames necessários. Então, a gente tem todo esse cuidado. Diverge muito a idade? Como é que, por exemplo, o que é o idoso? Na realidade, que esse termo é um termo meio que acaba virando meio genérico, né? Olha, pra gente, o idoso é a partir de 50 anos. Até porque a gente tem que se preparar, né, para viver melhor. A partir de 50 anos, a gente tem que viver melhor. E é verdade que tem uma ala jovem? A ala jovem, eu faço parte da ala jovem da terceira idade, porque a turma, a equipe, a maioria tem de 35, 40, 45 anos, né? Então a gente denomina a ala jovem da terceira idade. E diverge muito a idade? Tem gente, por exemplo, de 60? Com certeza, nós temos de 60 até 94 anos. Os tratamentos, eles diferenciam? Diferenciam porque uma idosa de 60 anos não é a mesma coisa que uma de 94, né? A de 94, com certeza, a gente precisa de muito mais cuidado, mas que leva numa boa, conversa direitinho, vai no banco sozinha. Essa de 94, ela vai ao banco sozinha. O motorista vai deixar na porta do banco e vai buscar. E como é trabalhar com essa faixa etária? Gente, olha, foi a melhor coisa, Jorge Henrique, que eu já fiz na vida, porque é uma turma que não dá trabalho, que só tem a ensinar, porque, na verdade, eles detêm a experiência, né? Então, eles só ensinam pra gente. É uma coisa muito boa, muito importante. Eu gostaria muito que todo mundo voltasse muito para essa turma, tivesse mais consideração, porque a gente sofre muita discriminação, né? Nas paradas de ônibus, nos hospitais, a gente sofre muito isso. E eles reclamam, e isso é muito ruim, porque a gente quer envelhecer. Todos nós queremos envelhecer, não é? Eu sempre costumo dizer que envelhecer é um privilégio. Nem todo mundo consegue. E se a gente está aqui, se a gente consegue chegar aos 60, aos 70, então a gente tem que trabalhar muito bem isso. E tem que ter 80, respeito, 90, né? Aos 90, né? Outro dia morreu uma senhora com 104 anos aqui no Acre. 104 anos. Isso para mim é um privilégio. Não é verdade? E a gente podendo envelhecer saudável, ainda melhor. Porque não adianta a gente estar em cima de uma cama, a gente tem que trabalhar o envelhecimento saudável. E é muito bom isso, é muito bom, né? Agora, vocês também fazem eventos, né? Vocês externam ações. Por exemplo, estou sabendo que tem aí os Jogos da Terceira Idade. Fala um pouco desse projeto. Olha, os Jogos da Terceira Idade foi iniciativa do professor João Leite.
Foi um projeto pela Fundação Elias Mansur e Secretaria de Esportes. E eu achei muito importante isso, nós estamos participando, essa semana toda vai acontecer os jogos ali no Centro da Juventude do Aeroporto. Nós estamos participando, como vários grupos de idosos vão participar com diversas modalidades. E é muito importante para eles. O esporte é uma coisa muito importante em todas as idades, né? E a terceira idade está tendo a oportunidade, pela primeira vez aqui no Acre, de participar dos Jogos. Esse é um projeto do Acre ou é um projeto nacional? Eu não sei te dizer, porque foi o professor João Leite que fez esse projeto, então eu não sei assim detalhes do projeto. Nós estamos participando com o Centro-Dia, que nós vamos participar em várias modalidades, mas eu não sei, eu acredito que sejam aqui do Acre E mesmo. se resume só ao Centro-Dia? Porque você me disse há pouco tempo que tem vários grupos organizados. Quantos grupos organizados tem em Rio Branco? Nós temos 25 grupos 25 em médias grupos. funcionando. Em média funcionando. Então, são vários grupos que estão envolvidos nesses jogos. O Centro-Dia, a CEMURB, o pessoal lá do Lírios do Campo, a turma do SESC. Eu já vi falar que tem vários grupos participando. Muitas modalidades, Ju? Muitas modalidades. Lá no Centro-Dia nós vamos concorrer com dominó, xadrez, tênis de mesa, bolero, vai ter gincana também. Nós queremos participar de várias coisas. De várias formas. Várias formas, a turma tem que estar lá para prestigiar, vai ter torcida organizada, inclusive. Com certeza. Né? Agora, Ju, o exercício é prática fundamental. Inclusive, não só como é bem para a saúde física, faz bem para a saúde física, como mental também. Agora, tem que ter um acompanhamento. Existe um preparo para esse idoso fazer a atividade física? Olha, nós temos 3 professores de educação física e a avaliação é feita pelo médico. Né? Normalmente é um ortopedista que encaminha, que conversa, eles dão os exercícios que aquele idoso precisa fazer, porque nós temos lá hidroginástica, natação. Né? Então, normalmente é encaminhado pelo ortopedista. E os médicos também conversam sobre depressão, o doutor Paulino sempre conversa muito com a gente, para fazer essa atividade, como fazer com a depressão, como tratar isso. Então, sempre o médico orienta. Aliás, depressão é tida como a doença da modernidade. Não é nem a doença do idoso, porque hoje está em moda. Você tem crianças sofrendo desse problema. Mas existe, então, um preparo para tratar especificamente desses casos? Porque permeia a idade também. Né? Tem, com certeza. Porque a depressão, o que acontece com o idoso é o isolamento. E aí vem a depressão. Se ele está participando de algum grupo de idosos, que ele está conversando, porque ele quer conversar, e a gente hoje, a vida é muito corrida. Ninguém tem tempo. Na verdade é essa, nós não temos tempo, né? Então, se ele está participando de alguma coisa, logicamente que ele sai do isolamento, a gente consegue tratar a depressão. Nós passamos para o psicólogo, ele conversa, ele trata inclusive a família, o psicólogo trata a família. Então, a gente consegue controlar muito bem isso. Agora, uma curiosidade, você estava falando de cuidados, de família, né? Eu queria saber da cidade. Nossa cidade é uma cidade preparada para atender ao idoso? Tem aquelas histórias do estatuto de prioridade em fila, atendimento especial, verbas específicas, serviços. Nossa cidade é uma cidade preparada para atender ao idoso? Olha, nós já conseguimos conquistar muita coisa, mas ainda falta muito. Ainda deixa muito a desejar. Nós não temos tanta coisa, até porque o Brasil, como o mundo todo, não estava preparado para envelhecer. Essa é a verdade, né? A gente não se preparou. A média de vida nossa era 40, passou por 50, hoje já se vive 70, 100, e a gente não está preparado para isso. Principalmente aqui, a gente conquistou muita coisa. Nos bancos, por exemplo, nós já temos banheiros, nós já temos filas específicas, né? Já algumas coisas nós já temos. Agora, ainda falta muito. Nos ônibus, por exemplo, os ônibus não têm o respeito que deve. A gente faz sempre reuniões, a gente conversa com os motoristas, conversa com os donos das empresas, mas ainda falta conquistar muita coisa. Vocês têm esse monitoramento, Jô? Ou seja, vocês fazem reuniões com motoristas, com empresas de ônibus? Sim, nós fazemos muito isso, até porque o pessoal do Conselho do Idoso trabalha muito com isso. O Fórum Permanente da Política do Idoso também faz muito esse atendimento. Chama muita população, a sociedade para o atendimento ao idoso. A gente faz muito isso. Agora, a gente está falando isso de uma forma mais genérica, mas mais específica no foco. Por exemplo, em casa, quais são os cuidados que normalmente não se tem, que deveriam se ter para essa
essa pessoa evitar, por exemplo, acidentes corriqueiros? Como... Olha, tapetes em casa, por exemplo, é muito problema, porque eles topam, eles caem, eles escorregam. Um banheiro adaptado, com barra de segurança, é muito importante, porque você sabe que o banheiro, dificilmente a gente não tem aquela queda, dificilmente o idoso não cai, porque é muito desliza, né? Então a barra de segurança é muito importante. Espelho, por exemplo, nos banheiros, em todo canto, pega uma queda, o espelho é uma coisa assim, né, muito grave. Então a gente tem que evitar todas essas coisas. Tem que ser um piso antiderrapante, tem que tirar os tapetes, tem que ter as barras de segurança, muita iluminação, porque ele levanta, a gente tem muita história lá, levanta de madrugada, não consegue acender a luz, o interruptor é longe, aí ele sai no escuro, cai, quebra a bacia, quebra um pé, quer dizer, isso, a gente tem muitas essas histórias lá. Então a gente puder evitar tudo isso, tem uma luz perto, tem um abajur perto, que ele, quando for levantar, acender, é muito importante, né? Evitar coisas na frente do idoso, não no quarto, por exemplo, tem muita coisa. Tem muito tapete, ter toalhas, ter toalhinhas, que normalmente eles gostam muito disso, isso acumula poeira, ácaro, quer dizer, já dá um problema de pulmão. Todas essas coisas a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente orienta muito a família quanto a isso. Né? A gente, inclusive, nós temos umas normas, a gente dá as normas de banheiro, do quarto, como é que é feito, para evitar quedas. Jô, eu vou te pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já já. Ok. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com Joseima Fernandes, que é gerente do Centro Dia para Idosos. Jô, com nossa conversa no primeiro bloco, eu percebi o seguinte: Rio Branco está mais ou menos atendida do ponto de vista de cuidado com o idoso. Mas e o interior? O centro tem ramificações no interior? Como é que fica, por exemplo, esse monitoramento das pessoas que vivem no interior? Olha, no interior a gente sempre tem informações, porque a CECIAS tem uma gerência para o idoso. E a CECIAS, a gerência do idoso é que controla todo o interior quanto a essas coisas. Nós sabemos que tem um centro-dia em Cruzeiro do Sul que funciona muito bem. Diz que é assim, muito bem adaptado, funciona muito bem. O Bujari está construindo a Casa do Idoso agora. Talvez inaugure o final do mês. Então eu acredito que todo mundo está assim, atento para a situação do idoso. Eu acredito que todo o nosso interior, os prefeitos estão procurando ajuda, estão procurando a Secretaria de Cidadania para orientação, para ver o que pode fazer quanto à situação do idoso. A coordenação geral é da CECIAS? A coordenação é da CECIAS. Jô, em 2003 nós tivemos o Estatuto do Idoso, né? Na realidade, é um conjunto de leis, como milhares de outras que tem no país, mas tem o foco na terceira idade. O que mudou efetivamente para essas instituições que trabalham o seu dia a dia com essa população, ou mesmo para essas pessoas com mais de 60 anos? Olha, eu acredito que tenha melhorado a situação, né? Porque algumas leis eram feitas, mas não eram votadas, não entravam em vigor, né? E agora, com a força do Estatuto, a gente consegue cobrar mais. O Ministério Público está aí para ajudar, para cobrar as denúncias de violência, de maus tratos, por exemplo. A gente está tendo muitas denúncias, o Ministério está tomando providências. Então, eu acredito que o Estatuto tenha vindo para ajudar muito, né? Eu acho que melhorou bem. Esse monitoramento, por exemplo, de índices de violência, vocês têm acompanhado? Eu sei que isso é coisa mais de conselho, dessa parte do pessoal que trabalha mais com essa parte mais do jurídico, mais da coisa legal, mas vocês têm esses dados de saber, por exemplo, se tem diminuído a violência familiar, enfim, casos em delegacias, essas situações? Olha, antes a gente não tinha situações, não tinha denúncias. Né? Então, para a gente era quase que normal, não existia muita violência. Hoje não, hoje a violência está sendo, todo mundo está fazendo questão de denunciar. Então, para a gente aumentou, porque antes a gente não tinha conhecimento disso, né?
E hoje todo mundo faz questão, é o vizinho, é a pessoa do lado, é o sobrinho, é o neto. Quer dizer, todo mundo faz questão de denunciar os maus tratos. Então, para nós, aumentou. A violência aumentou com o idoso, porque está tendo as denúncias, né? Antes acho que as pessoas tinham medo, não sei o que acontecia, também não sabia onde procurar, também tinha isso, né? Não sabia onde denunciar, com quem procurar. E hoje não, hoje existe uma gerência do idoso, hoje existe o Ministério Público, o Conselho do Idoso, o Fórum Permanente está aí. Então tem várias pessoas envolvidas, várias pessoas procurando soluções e tem muitas denúncias, todas envolvendo maus tratos, questão do dinheiro, questão do idoso que vai no banco e toma o dinheiro. Então existe muito essa coisa, né? E o Ministério Público está muito atuante nesse lado. A gente passou a denúncia para lá, com uma semana a gente já sabe o resultado. E no caso da família, Ju, vocês têm dados? Porque, infelizmente, a gente percebe que um núcleo de problemas é a própria família. Vocês têm esses dados? Acontece muito a violência familiar aqui no nosso estado? Acontece sempre envolvendo situações financeiras, né? Sempre com situações financeiras. A maioria dos idosos que ganham salário mínimo, que ganham o adjunto da solidariedade, que é R$60. Então, esses casos acontecem muito porque é o neto que quer o dinheiro, porque a família precisa do dinheiro para manutenção da casa, porque normalmente é baixa renda, né? Os nossos idosos lá no centro, por exemplo, são todos demandatários de assistência social. Então, é uma questão assim de sobrevivência, eu acredito. Só que eles não têm como monitorar tudo isso. Eu sempre converso com os idosos lá e digo, gente, olha, vocês podem até ajudar na casa, mas não dá tudo. Se você ganha R$260, você dê 200, fique com 60 no seu bolso. Você precisa fazer um supermercado, você precisa comprar suas coisinhas. E a gente precisa educar essas pessoas. E eu chamo a família e digo isso também. Eu converso muito com a família sobre isso. Não precisa deixar, não pode deixar o idoso sem nada. O dinheiro é dele, a conquista foi dele. Não é verdade? Então, às vezes, ele quer comprar um sabonete que ele gosta e fica sem um tostão. Ontem eu tive um problema lá, um idoso queria cortar o cabelo, era R$3 e ele não tinha. Por que ele não tinha? Ele ganha 260. Então, eu chamei a família. Hoje eu já vou conversar com a família dele. Isso não pode acontecer, não é? É uma conquista do idoso, ele recebe aquilo. Eu sei que a vida está difícil para todo mundo e eles precisam ajudar também, mas não precisam dar tudo. É porque é prática também agora, na crise de desemprego, os filhos voltarem a morar com os pais ou com os avós, e nessa relação quem já tem algo garantido, ou uma bolsa, uma aposentadoria, acaba tendo compromisso de sustentar toda... Acaba tendo que sustentar tudo. Nós temos uma idosa lá no centro que só ela trabalha. Só ela trabalha não, só ela tem a renda, né? Então a família toda vive daquilo ali e eu já tentei tirá-la, alugar um quartinho, colocá-la assim, eu não vou, porque eu não vou ficar em paz sabendo que meus sobrinhos estão passando fome. Então, eles mesmos não querem fazer, eles não querem sair de casa. Mas fica muito difícil a pessoa sustentar, ser responsável por uma família de 6, 7 pessoas. Só eles sustentarem isso é muito difícil, até porque tem os remédios, né? Tem toda uma coisa por trás disso. Precisa comprar as coisinhas deles, a roupinha deles, eles gostam das coisinhas direitinho. Quem não gosta, né? Quem não gosta? Agora... E o idoso, principalmente, que ele gosta de tudo no cantinho, ter o sossego dele. Quando chega em casa, ele tem o sossego. Agora, Jo, eu tenho percebido assim que pessoas cada vez mais novas estão se aproximando desses centros, né, dessas instituições. Você, por exemplo, é uma jovem senhora e coordena e diz assim, olha, eu sou da ala jovem e tal. É uma forma de ir se preparando e convivendo e percebendo. Aí me vem uma questão que é o seguinte, a aposentadoria é sempre um momento meio que de medo, né? Aquela coisa, olha, agora eu vou ficar encostado, não vou produzir mais nada e tal. Existe esse medo? Permeia esse medo por lá? Com certeza, tem sim. Até porque, olha, eu sou aposentada. Eu era ex-funcionária do Banac, saí de lá aposentada. Quer dizer, eu não vou conseguir, principalmente a gente que sai de um banco, eu não vou conseguir ficar dentro de casa. Como é que vai ser? Né? Mas a Secretaria do Servidor já está muito preocupada com isso. Eles fazem várias palestras. As pessoas que estão próximas à aposentadoria, nós estamos trazendo pessoal de fora, preparando a pessoa para a aposentadoria, né? Que eu acho isso muito importante, porque isso é muito difícil na cabeça da gente. Como é que eu vou ficar sem fazer nada? Não posso. Não dá. E hoje, no Brasil, 40 anos é velho. Você não consegue participar de um concurso, você não consegue arranjar emprego. Não é verdade? E às vezes as pessoas são muito preparadas. São bem mais preparadas do que a turma que está entrando agora.
né? Porque a experiência vale muito mais. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso na cabeça. Eu, pelo menos, eu tinha pavor de envelhecer. Eu pensava assim, eu nunca vou aceitar a velhice, nunca vou aceitar. Hoje eu já penso completamente diferente. Hoje eu quero envelhecer com saúde, trabalhando, brincando, conversando, dançando, fazendo tudo. Hoje eu já penso bem diferente. Agora, a gente está falando assim de idade, o que para uns é velho, para um homem de 40 anos, uma mulher de 40 anos, uma mulher que hoje com expectativa de vida tem uma vida inteira pela frente. Com certeza. E aí essa história, você já se deparou com casos lá no centro de gente que deu uma guinada na vida, por exemplo, após os 60 anos? Com certeza. Nós temos, inclusive lá no centro, nós tivemos 2 casamentos no ano passado. Quer dizer, as pessoas começaram a viver dali. Ela ficou, uma das idosas era viúva, parou a vida do tempo, simplesmente parou. Né? E depois arranjou o idoso lá do centro também. Nós participamos do casamento, foi assim, um momento muito emocionante. Eu acho assim, muito bonito, a família deu total apoio, todo mundo participou. Foi uma festa linda, porque eu acho assim, é o começo. As pessoas dizem começo, meio e fim, e eu já digo começo, meio e recomeço. Né? Porque 60 anos a gente está recomeçando a vida, e isso é importante. Né? Tem gente que descobre novos talentos, você falou, por exemplo, tem gente que faz artesanato. Com certeza, nós temos professores de artes lá. Eu tenho uma das professoras que é voluntária, inclusive, a dona Violeta. Ela tem 82 anos e ela vai para o centro só, volta só, vai para o banco, faz todo o serviço dela, tudo é ela que faz. Ela ensina a fazer aquelas coisas que a gente chama de fuxico, que todo mundo... Eles fazem cada trabalho as coisas mais lindas. E aquilo ali é uma geração de renda, porque a maioria dos idosos que quer complementar o salário, faz aquilo ali, vende, já serve. Né? Nós temos a professora de biscuit, que deu um curso agora, que vai ter a feira agora, essa semana que vem, nós vamos ter uma feira de artesanato, e vamos expor o trabalho deles, vai vender, a renda é para eles. Então é uma coisa assim, bem importante que eu acho. Ana Jo, esses termos, velho, idoso, terceira idade, melhor idade, tem a coisa do politicamente correto, tem o modismo, afinal de contas, existe um termo adequado ou a melhor forma é o tratamento com respeito? Eu acho que é o tratamento com respeito, eu sempre digo o idoso. A melhor idade pode ser a idade que você tem hoje. Eu posso ter tido a melhor idade há 20 anos atrás, há 10 anos, eu não concordo com esse termo. A terceira idade, sim, até porque a gente vai dizer a terceira idade, a quarta idade, quantas idades eu vou ter? Né? Quantas fases a gente vai passar na vida? Né? Eu sempre acho que o idoso e o respeito. Né, com o idoso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Idade é realmente uma questão de espírito? Acredito que sim. Eu acho que você vê uma pessoa hoje com 15, 16 anos sendo tratada por um psicólogo. Quer dizer, então uma pessoa dessa não tem vivência, não tem idade. E você vê um idoso com 70 anos dançando, brincando, eu acho que você teve a oportunidade de ver a turma da terceira idade lá no Carnaval da Gamileira, sendo o bloco Abre Alas, com 70, 80 anos brincando. Então é uma questão de espírito. Eu não sou velho, eu sou, né? O espírito da gente é que faz a festa, que faz as coisas. A gente tem que ser preparado para envelhecer. Eu sempre acho isso. Tem que ser preparado para envelhecer e com saúde. Eu defendo muito isso. Jo, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Ideias da Aldeia, nessa conversa empolgante, revigorante. Com certeza. Envelhecer para a gente é um privilégio, viu? Se você quiser conhecer o centro, participar, passa um dia lá com a gente. É muito importante a gente saber tudo isso e saber o que acontece lá dentro, né? Conversar com os idosos, escutar a opinião deles, como chegaram, como estão hoje. Eu acho que é muito importante a sociedade participar disso. Saber o que acontece, saber como as pessoas estão e como chegaram. Não é verdade? É verdade. Mas muito obrigada. Cada vida uma história. Com certeza. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A vocês das 22 cidades acrianas, muito obrigado e até a próxima.